Algumas frutas foram distribuídas para 4 amigos, da seguinte forma. Carlos recebeu 3 décimos. Vou escrever aqui, Carlos recebeu 3 décimos. João recebeu 1/5. Marcos recebeu 5/14. E o Lucas ficou com o restante. E a pergunta é quem recebeu mais e quem recebeu menos. Ou seja, eu simplesmente preciso, já que eu não sei quantas frutas foram distribuídas, não tem como calcular 3 décimos porque eu não sei de que tanto, né? Não sei a quantidade. Eu só preciso comparar essas frações e saber qual é a fração maior e qual é a fração menor. Como os denominadores são diferentes, os numeradores também, para comparar frações eu preciso ou ter o mesmo denominador ou ter o mesmo numerador. Mas veja que para saber a quantidade de frutas de Lucas, eu preciso somar essas frações, saber quanto coube aos 3 amigos e ver o que está faltando para o inteiro, para o total. Então, como eu vou somar frações, é legal que eu tenha o mesmo denominador. Então, eu vou transformar essas 3 frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Depois que eu obtiver o mesmo denominador, eu vou somar para ver o que está sobrando para o Lucas, certo? Então, bom, os números que eu tenho aqui são 10, 5 e 14. Você pode obter, claro, e a ideia para obter frações com o mesmo denominador é obter já que para obter uma fração equivalente com o mesmo denominador, eu multiplico ou divido, nesse caso que eu vou multiplicar, porque já que não dá para simplificar essas frações, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Significa que o denominador tem que ser múltiplo dos 3 nesse caso. Existem infinitos números que são múltiplos dos 3, desses infinitos, você pode escolher qualquer um. Por exemplo, 5 vezes 10 vezes 14 é múltiplo dos 3, mas vai ficar um número muito grande. Mas funciona, no desespero você pode fazer 14 vezes 5 vezes 10 e ver que número é esse. E aí colocar todas essas frações equivalentes com esse denominador, né? O denominador 5 vezes 10 vezes 14 funciona, é 50 vezes 14, funciona. Mas vamos escolher um denominador mais interessante, que seja menor. Tá? Então, existem diversas maneiras de fazer isso. É o chamado menor múltiplo comum. Não é obrigado a ser ele, você pode escolher qualquer um que seja comum. Mas esse é o mais legal porque você vai trabalhar com números menores. Existem diversas maneiras. Uma delas é aquele método tradicional, né? Você divide aqui por, sei lá, vou começar dividindo por 5. O professor mais me disseram que tem que começar por 2. Né? O Teorema Fundamental da Aritmética diz, nós já comentamos sobre isso, que qualquer número pode ser decomposto em um produto de prima de maneira única. Então, pode começar por onde você quiser. Pode ser pelo 2, pelo 5, qualquer um. Então, vou começar dividindo pelo 5. É que nem precisava, porque eu já sei que o menor múltiplo comum entre 10 e 5 é 10, porque o 10 é múltiplo de 5, mas só para, enfim, 2, o 5 vai dar 1, o 14 não dá para dividir por 5. Quando eu faço isso, eu estou eliminando aqueles fatores primos que se repetem aqui, é por isso que esse métodozinho funciona. Eu vou dividir, sei lá, por 2, aqui vai dar 1, aqui já foi, aqui vai dar 7, 14 por 2 é 7, e agora só dá para dividir por 7. 7, 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 7 é 70. Claro, se você não soubesse desse algoritmozinho, você poderia ter achado esse número do mesmo jeito, fatorando, né? O 10 é 2 vezes 5, o 14 é 2 vezes 7, e o 5 é primo, ele já aparece aqui. Para obter um número que seja múltiplo dos 2, para ser múltiplo de 10 eu preciso dos fatores 2 e 5. Para ser múltiplo de 14 eu preciso dos fatores 2 e 7. Como o 2 já está aqui, eu só preciso do 7. E pronto. Esse aqui é múltiplo dos 2 e é o menor possível, porque se você tirar qualquer um desses fatores, você não obtém os 2. Então, 70. Então, a ideia é, eu preciso... Isso aqui vai dar 70. Só multiplicar 5 vezes 2 vezes 7. Bom, como aqui já tem 10, então eu vou multiplicar numerador e denominador para obter 70. Então, vai ficar 3. Para obter 70, 10 é só multiplicar por 7, né? É fácil, é só ver 5 vezes 2 vezes 7 é 70. Então, se eu já tenho 5 vezes 2, 10 só falta o 7. Multiplica cima e embaixo por 7, vai dar 21 sobre 70. 1/5. Bom, se você tem um 5 aqui, para chegar no 70, só precisa dos fatores 2 e 7. Então, basta multiplicar por 14. Ó. 2 vezes 5 vezes 7 é 70. Se você já tem o 5, está precisando dos fatores 2 e 7. 2 vezes 7 é 14. Então, multiplica por 14, numerador e denominador. E, por fim, aqui basta multiplicar por... Bom, se 5 vezes 14 é 70, já tem 14, é só multiplicar por 5. Pronto. Então, se eu juntar esses três, o que os 3 amigos receberam juntos, 21 mais 14 mais 25, eu vou ter a quantidade... Quer dizer, você divide o inteiro em 70 partes. Dessas 70 partes, o Carlos recebeu 21, o
O João recebeu 14 e o Marcos recebeu 25. Quantas partes ficou para o Lucas? É o total. Mas o total é quanto? 70. Então você pega das 70 partes e tira a soma desses três para ver o que está sobrando. Então, 21. É, 25. Eita. Tentando escrever rápido é uma tragédia. Bom, mas se você somar o que esses três amigos ganharam juntos, esses três aqui, os três primeiros, 21 mais 14 mais 25, você vai ter um total de 60 partes. 70 avos. Como o total de partes é 70 e os três juntos obtiveram 60 partes, então sobraram 10 das 70 partes para o Lucas. E aí ficou fácil. Quem recebeu mais? Bom, como as partes agora são todas do mesmo tamanho, então quem recebeu mais é quem tem mais partes. O Marcos recebeu mais porque ele recebeu 25, é maior do que as outras três, e o Lucas recebeu menos porque ele recebeu apenas 10 partes de um total de 70. Tá bom? Então, transforma frações para o mesmo denominador, e aí você, depois que tiver o mesmo denominador, é só olhar para o numerador e ver quem tem mais partes, já que elas são do mesmo tamanho. Certo? Então, ficamos por aqui.